de 3, 4 vezes, vocês vão ver que é diferente a percepção do texto. Pode pegar. Então eu aconselho ao pessoal que leu, continue lendo. Ao pessoal que não leu, se propor a ler, porque vocês vão aproveitar muito mais do texto, e até 4, exatamente. Do texto, vocês vão ver que vocês vão absorver mais, vão ver que a impressão que vocês tinham antes é completamente diferente. Certo, pastor? Muito bem, Paulo. Muito bem. E ó, as próximas vai ser assim também, viu? As próximas vai ser 20. A próxima quem não lê, por exemplo, se a gente pedir para ler 10, se a gente pedir para ler 10 vezes, durante os dias que estivermos aqui, a pessoa vai ter que ler 20. Tudo bem, eu leio. Tá, nós vamos ter que fazer assim, vamos começar a disciplinar a galera. Você leu? 10 vezes, beleza. Você não leu? Não, então vai ler 20. A Rebeca riu. Olha lá, tá vendo? A Rebeca aceitou. Muito bom. Brincadeira, viu, gente? A ideia não é constranger ninguém, não, mas sim realmente levar essa consciência de que nós devemos estudar a palavra, devemos realmente buscar. Infelizmente, nós, os brasileiros, temos um hábito muito ruim de leitura. Nós somos um povo que não lê, só lê besteira quando lê. Com a besteira, somos campeões. Mas é um povo que não lê, e mesmo o povo cristão, o povo evangélico, o povo do Senhor, aqui infelizmente não sabe praticar isso, não sabe a importância disso, a grande maioria, né? Então isso a gente está tentando incentivar isso, né? E levar a consciência da importância disso. Então isso é uma oportunidade para a gente estudar, para a gente realmente... Essa questão que o Paulo falou de quanto você lê, né? A gente está aqui, a gente vai fazer um estudo sobre o livro de Ageu, são 2 capítulos, mas quando você lê primeiro, o que acontece? Você tem a primeira impressão com Deus, né? Você tem o seu primeiro contato com Deus, para depois alguém vem ouvir, tem um estudo e tal. Então você tem já uma oportunidade de você, antes de qualquer coisa, você ir diante de Deus. Amém? Bom, vamos ler então. Vamos ler 10 vezes o livro de Ageu. Não, vamos ler só o capítulo 1. Acharam? Vocês acharam? Ageu, capítulo 1. A gente vai ler o capítulo inteiro. Ok? Vamos fazer uma leitura alternada? A gente pode fazer... Oi? Começa comigo, daí o Christian, aí a Janaína, daí segue pra cá, depois a Juliana, segue pra lá, depois a Vivian, tá bom? Faz assim, ó. Vamos lá. 2 versículos cada um, tá bom? No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. A Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Verso 3. Christian. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas aparelhadas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos.
seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: Eu estou com vocês, declara o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, é o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu te louvo, te agradeço por essa palavra, te agradeço, Pai, porque esse é tempo de restauração do teu testemunho. Senhor, esse é tempo de preparar da tua igreja, Senhor, para a tua volta, Senhor. Que o Senhor possa realmente falar ao nosso coração através dessa mensagem maravilhosa. Que essa palavra ganhe vida, Senhor, e que haja transformação, que haja mudança do nosso viver, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Peço, Pai, que realmente o Senhor continue aqui, presente conosco, nos guardando e nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu creio que você hoje talvez possa olhar para a sua vida, para o momento que você tem vivido, e eu creio que talvez você possa definir esse momento. Se você puder olhar para a sua vida, como você definiria o momento que você está vivendo? Esse tempo em que você está vivendo, essa fase da sua vida. Diga, é tempo de paz, é um tempo de alegria, é um tempo de conquista, é um tempo de vitória, ou é tempo de desafio, é um tempo difícil, é um tempo de adversidade, é um tempo de aprender, é um tempo de voltar. Como você definiria esse tempo que você está vivendo? Se você pudesse olhar para a sua vida e olhar para o tempo que você tem vivido, como você definiria esse tempo? Você diria que este momento é tempo do quê? Pode falar, se você quiser, pode falar. Tempo de busca, tempo de aprendizado. O que mais? O que mais? O que você talvez possa olhar para a sua vida e falar: esse tempo é tempo de Rever prioridades. rever prioridades. Legal. O que mais? Desafios. Comunhão com Deus. O que mais? Quem quer falar? Decisões. Tempo de decisões. Legal. Transformação. Bom, eu creio que cada um deve saber exatamente aquilo que está vivendo, qual o tempo que está vivendo, né? Quais são as suas características, aquilo que cada um está passando. Será que, agora algumas perguntas para nós, já começamos a fazer uma reflexão. Será que hoje nós vivemos um tempo onde nossos propósitos, os propósitos que nós temos, os nossos planos, os nossos sonhos, estão aliados aos propósitos de Deus? Pergunta, uma reflexão. Outra pergunta. Será que aquilo que estamos buscando, aquilo que nós priorizamos, é o mesmo que Deus tem priorizado? Mais um. Será que nós vivemos tempos para se acomodar ou tempo para mudar? Que o Senhor nos guie, nos ilumine, né, ao seu querer, para que a glória do seu nome seja revelada nas nossas vidas. A pergunta é essa: que tempo é esse? Que tempo é esse da sua vida? E que tempo é o tempo de Deus para a sua vida? Será que nós estamos alinhados à vontade de Deus? Será que nossos propósitos estão alinhados aos propósitos de Deus? Será que o nosso querer está alinhado ao querer de Deus? Começa assim. Bom, antes de a gente entrar realmente aqui na palavra, na ministração da palavra, é preciso a gente ver um pouco o cenário
do livro, né? Ageu, ele está dentro de um cenário muito difícil da história do povo judeu, do povo bíblico, da história bíblica. Se eu pudesse definir aquele tempo, eu chamaria aquele tempo de um tempo de reconstrução, um tempo de restauração, um tempo de nova oportunidade, um tempo de recomeço, né? Um tempo onde o povo de Deus passava por um momento muito difícil. Ageu, ele está dentro de um cenário, né? Se você conhece a Bíblia, é o cenário que a palavra chama de o exílio. O povo tinha passado anos e anos pecando, se rebelando contra Deus. Deus havia levantado muitas pessoas, avisado muitas vezes, dizendo que se o povo não se convertesse, o povo ia ser levado para o exílio. Haveria uma nação muito grande que tomaria, né, Israel e levaria o povo como cativo para o exílio. E isso aconteceu. Deus levantou várias vezes várias pessoas, vários profetas, dizendo para o povo se arrepender, dizendo para o povo mudar, dizendo para o povo atender a voz de Deus. O povo não fez isso. O que aconteceu? Veio o exílio. Veio uma nação, né, vieram os babilônicos na presença do rei Nabucodonosor, que tomou o povo de Israel, destruiu tudo que tinha lá, o templo, a muralha, as casas, tudo. Levou as melhores pessoas para o exílio, mataram muitas pessoas, e o que ficou foram os indigentes, as pessoas que moravam na rua, pessoas com defeitos físicos. Largou o que para ele não interessava. Então o povo estava passando ali naquele momento, um momento muito difícil, né? Havia passado 70 anos dentro do exílio. E aí Deus, antes mesmo de o povo ir para o exílio, Deus levanta algumas pessoas dizendo: olha, esse tempo vai durar 70 anos. O exílio durou 70 anos. Então, depois de 70 anos, o povo começa a regressar, começa a voltar do exílio. Eles foram espalhados para muitos lugares. Mas aí então o povo começa a voltar, volta a um primeiro grupo, a um segundo grupo. Quando o povo volta, quando o povo chega, o que ele encontra? Ele encontra ruínas. Ele encontra um cenário totalmente destruído. Ageu está dentro desse cenário. Ageu faz parte daquele primeiro grupo dos exiliados que voltaram para Israel do exílio. Voltaram e o que eles encontraram? Encontraram ruínas. Ageu é citado por Esdras, em Esdras, no livro de Esdras, que é o livro onde tem esse primeiro relato dos primeiros que voltaram. Esdras diz assim: ora, os profetas Ageu e Zacarias, filhos de Ildo, profetizaram aos judeus que estavam em Judá, em Jerusalém, em nome de Deus Israel, cujo espírito estava com eles. Você vê? Ageu está ali citado, fazia parte daqueles que voltaram para o exílio. Então, Ageu, nós estamos falando aqui de um tempo, né, de volta, de recomeço, um tempo de restauração, um tempo de reconstrução. Os judeus que haviam regressado iniciaram com muito entusiasmo a reconstrução do templo, da muralha, de suas vidas, né? Estavam voltando para reconstruir a sua vida, a sua terra, tudo aquilo que Deus já tinha dado a eles. Entretanto, isso é parte da história, o fervor inicial da volta, aquela volta, estamos voltando, aquela alegria inicial, ela dura muito pouco. Logo ela se apaga, aquele fervor, aquele entusiasmo. Por quê? Porque quando eles chegam lá, eles encontram, né, um cenário precário. Então, diante daquela precariedade toda, logo vem o desânimo, logo vem uma desmotivação, logo vem uma dificuldade toda, está diante deles. Parte por isso e parte porque também a vida deles precisava ser feita muita coisa. Deus então começa um cenário de reconstrução. Tanto ali do povo, daquela região, da terra que Deus tinha dado a eles, mas também do povo. Deus reconstrói o povo. O povo precisava ser reconstruído. O povo precisava ser transformado. O povo precisava ser mudado. Então, gente, para o povo de Deus, então, aqui aquela época foi um tempo difícil, mas um tempo de busca, de restauração, um tempo de reconstrução da sua vida, do templo, da sua terra, de tudo mais. Então o livro de Ageu está dentro desse contexto, né? E esse livro, para mim, ele é muito atual hoje, porque também a gente vê esse cenário.
A gente vive num cenário de reconstrução. A gente vive num cenário de restituição, de restauração. Restauração das vidas, restauração do testemunho de Deus. A gente estava aqui orando, várias vezes o Cristian citou a questão da igreja, que não ora, que não sei o quê, papapá. Eu acho que isso não é novidade para ninguém. A gente vive num tempo de restauração. Nós vivemos hoje também num tempo de restauração. É um tempo difícil. É um tempo doloroso. É um tempo que muitas vezes a gente vai olhar e vai ver as ruínas. A gente olha e vê ruína. A gente olha e vê um cenário, desastroso por conta do pecado, por conta da nossa história, por conta das decisões erradas, por conta das falhas, por conta de muita coisa. Então hoje também é um tempo de reconstrução. Ageu está totalmente contextualizado, porque hoje é tempo de restauração. Falamos de tempo de restauração. Precisa restaurar o nosso altar de oração, precisamos restaurar o nosso altar de louvor, de adoração, precisamos restaurar o nosso altar de comunhão com Deus, de compromisso, precisamos restauração na família, precisamos restauração no casamento, precisamos restaurar na mente, no coração, no interior, há restauração por todo lado. Vivemos tempos de restauração. Ageu fala, profetiza dentro de um tempo de restauração. Bom, diante desse cenário, então vamos dar uma olhada para o texto, vamos ver o que o Senhor quer falar conosco. Vamos ler de novo, capítulo 1, verso 1 ao verso 4. Alguém, por favor, poderia ler? Verso 1 ao verso 4. No segundo ano do calendário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitar de vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? A primeira coisa que a gente vê aqui na palavra, no texto, Deus, naquele dia, ele levanta uma questão, Deus levanta um questionamento no meio do povo. Disse Deus assim por meio de Ageu, verso 2: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Repara só. Este povo, ele está falando do seu povo, diz, 2 pontos, olha o que o povo está falando. Olha o que o povo falava. O povo tinha acabado de voltar do exílio, tinha acabado de voltar lá, estava diante daquele cenário, e o povo dizia, olha só o que o Senhor está falando: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Repara só, Deus cita aquilo que o povo pensa, o povo está pensando dessa maneira, com respeito àquilo que eles estão vendo, com aquilo que eles estão presenciando ali, na volta para Jerusalém, olhando ali para o templo que está em ruínas, e aí eles estão falando, eles estão pensando, não deve, acho que não é o tempo ainda, não é a hora de a gente reedificar a casa do Senhor. Não é o tempo, ele diz assim, não veio ainda o tempo de reedificar a casa do Senhor. O povo estava assim refletindo, o povo afirmava que não era hora ainda de reerguer o templo, de reerguer a casa do Senhor. É isso que o povo pensava. Então o Senhor pergunta de novo, faz uma segunda pergunta, verso 4. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? O que nós estamos vendo aqui? Deus primeiro ele levanta essa questão e levanta o pensamento, o sentimento do povo. O povo acha que não era hora, não tinha vindo o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Depois Deus faz uma pergunta para o povo: acaso é tempo? Deus está perguntando, e sobre o tempo. Toda essa questão está ligada a essa questão tempo. Acaso é tempo de habitardes vós em casa apaineladas, enquanto esta casa, ele está falando da minha casa, da casa dele, esta casa permanece em ruínas? O que nós vemos aqui? Podemos ver que Deus questiona exatamente essa questão na vida do seu povo. Deus está aqui questionando com respeito ao entendimento do povo sobre o tempo em que eles viviam. Para eles não era hora de reconstrução.
Mas Deus está perguntando: acaso é tempo de vocês fazerem certas coisas? Que tempo é esse que vocês estão vivendo? Deus está questionando exatamente essa questão. O tempo. Essa análise, esse ponderar-se com respeito ao tempo que eles estavam vivendo. Note bem, aquilo que o homem acredita, dá uma olhada, acredita ser o tempo que está vivendo, não necessariamente é o tempo que Deus acredita ser. Eles achavam que não era tempo de reconstrução. Será que estavam certos? Pode falar. Só a situação aí da palavra apainelada. Tem uma tradução, na tradução é a palavra casas luxuosas. Só para esclarecer isso, porque de repente a palavra não é cotidiana, para esclarecer isso. Com certeza. Daqui a pouco eu vou até citar um pouco essa questão. Oi. A gente pode dizer que eles estavam vivendo, então, eles estavam no entendimento errado, né, em relação ao tempo. Mas isso também quer dizer que eles estavam numa inversão de prioridades. Você vai responder daqui a pouco. Daqui a pouco você mesmo vai responder. Eu deixo para você responder. Eu vou perguntar: e aí, Janaína? Aí você responde. Tá bom? Você vai responder. Não vou responder para você. Quem responde é você. Deixa Deus falar com você e você vai responder. Bom, então Deus está questionando aqui essa questão do tempo. O povo está achando que é uma coisa e Deus está falando: será? Acaso é o tempo? Será? Ou seja, será que é isso mesmo que vocês estão pensando? Deus, primeira coisa que começa no livro, Deus começa a questionar exatamente isso. Como que vocês estão avaliando o seu tempo? O que vocês estão achando? É tempo do quê? Né? Bom, gente, eu posso afirmar para você, às vezes há uma grande diferença na ótica de Deus e na ótica dos homens. Aquilo que o homem pensa, aquilo que o homem acredita, aquilo que o homem está achando, não necessariamente é o que Deus pensa. É o que Deus está achando. É o que Deus está vendo, né? Nem sempre, né, estamos de acordo com Deus. Nem sempre a nossa análise daquele tempo que nós estamos vivendo, daquele momento que nós estamos vivendo, da nossa vida, está em acordo com o que Deus está vendo, está em acordo com aquilo que Deus está pensando, está em acordo com aquilo que Deus está querendo. Nem sempre. Primeira coisa que Deus vai questionar no povo naquela época, em tempo de reconstrução, e pode ter certeza, se você está em tempo de reconstrução, se você está passando por um tempo de restauração na sua vida, a primeira coisa que Deus vai questionar: será que os seus propósitos, será que os seus sonhos, será que as suas vontades, será que o seu querer está de acordo com o meu querer? Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Deus vai botar isso diante de você, vai fazer você fazer uma análise, vai fazer você verificar e vai falar assim: será? Acaso é tempo? Será? Aqui, gente, olha só, primeira grande lição: se hoje é um tempo difícil, se hoje é um tempo de busca, se hoje é tempo de restauração, de restituição para as nossas vidas, a primeira coisa que devemos considerar é tempo de avaliar se a nossa ótica está em acordo com a ótica de Deus. Se a nossa análise, se a nossa consideração, se os nossos pensamentos, se as nossas conclusões estão de acordo com as conclusões de Deus. O povo estava falando que não era tempo. O povo chegou lá e falou: não é hora de reerguer o templo, não. Vamos fazer outra coisa. Vamos buscar outra coisa, vamos atrás de outras coisas. Não é hora. Será? Né? Será? Primeira coisa, gente, se você vive num tempo de restauração, primeira coisa é tempo de você avaliar se a sua ótica, se as suas considerações estão em acordo com a ótica de Deus. O fato é que nem sempre buscamos realmente avaliar a nossa vida, nosso momento, à luz da presença de Deus. O fato é que nem sempre estamos atentos àquilo que Deus está querendo realizar em nossas vidas, naquele tempo. Nem sempre estamos em acordo com os planos de Deus. Deus tem uns planos e eu tenho os meus. Eu gosto de Deus,
Acho que Deus tem que participar dessa história toda. Mas nem sempre os meus planos são os planos de Deus. Você já pensou nisso? Você já parou para pensar nisso? Que talvez os nossos planos, os seus planos, não são os planos de Deus? Você já considerou essa possibilidade? Que tem muita gente que acha que Deus é assim. Eu tenho meus planos, e Deus é aquele que vai, não pode ir, sabe aquele cara que bate nas costas, né? Vai, queridão, é isso aí, segue teu rumo, eu tô contigo, e você tá lá, isso aí, Deus vem comigo, vambora, Jesus, olha aí quanta coisa que eu tô querendo. Será que Deus é assim? Será? Nem sempre. Nem sempre. Deus fala e repete a seu povo 4 vezes a seguinte expressão. 4 ou mais, eu acho que são mais. Repara só. Considerai. Quantas vezes vocês que leram, vocês que viram isso no texto, quantas vezes vocês encontraram essa expressão? Considerai. Seja o passado, sejam tudo que ele... Tem uma hora que ele fala considerai o passado, tem uma hora que ele fala considerai tudo isto. Quantas vezes vocês veem essa expressão, considerai? Pelo menos 4 vezes você encontra aí no livro. Pelo menos, acho que tem mais. 3 vezes, tem mais. Pelo menos de 4 a 5 vezes ou mais, Deus fala para o povo, considerai. Por exemplo, verso 5, ó. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Depois no verso 7, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Também no capítulo 2, verso 18, olha só. 2 vezes no verso 18, ó. Considerai, eu vos rogo, deste dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Deus é enfático aqui com o povo. O que o povo tinha que fazer? Considerar. Para o povo de Deus é tempo de considerar. Se você passa por um momento de restauração, saiba de uma coisa, Deus vai te levar a considerar muitas coisas. Deus vai fazer com que você olhe ao seu redor, olhe para a sua vida, olhe para os seus propósitos, olhe para os seus sonhos, e Deus vai falar isso para você. Considere. Considere. Sabe o que significa considerar? Examinar, pensar, meditar, ponderar, ter em consideração. É tempo de examinar, gente. É tempo de examinar atentamente, eu diria. É tempo de pensar. É tempo de meditar. É tempo de ponderar. É tempo de pôr em consideração muitas coisas. Muitas coisas. Na minha vida, na sua vida, no tempo da sua vida. Neste tempo. É tempo de considerar. Principalmente, eu diria, a nossa própria vida, o nosso próprio histórico, o nosso próprios, as nossas próprias pegadas, o nosso próprio passado. Ele fala aqui várias vezes, considerai o vosso passado, considerai o vosso passado, considerai o vosso passado. O povo estava voltando do exílio. O povo estava lá no exílio, tinha passado 70 anos lá como escravos, passaram um monte de coisa lá, um monte de problema, um monte de dificuldade. E na hora que eles voltaram, Deus falou assim, dá uma olhadinha para trás. Quer voltar? Dá uma volta. E Deus tem que falar várias vezes. Várias não vezes. Não é uma vez. Dá uma olhadinha. Deus fala, dá uma olhadinha. Lembra o que aconteceu? Lembra por que vocês foram? Lembra? Já pensou nisso? Já meditou nisso? Já deu uma examinada nisso? Já teve em consideração isso? É tempo de considerar, é tempo de considerar a nossa vida. Qual foi a razão que o povo foi para o exílio? Você sabe? Por que o povo foi para o exílio? Porque o povo pecou. Foi o pecado do povo, foi um passado negro onde o povo havia abandonado o Senhor e sua lei.
havia se misturado, né, com idolatria, com outros deuses pagãos. O povo tinha sido, né, se tornado insubmisso à vontade de Deus. Deus levantou vários profetas. Sabe o que o povo fez? Matou tudo. Matou tudo. Deus levantava o profeta, o povo matava. Deus levantava o profeta, o povo matava. Deus está falando, considerar o seu passado. Vocês estão lembrados porque vocês foram para o exílio? Porque vocês pecaram. Porque vocês abandonaram a minha lei, os meus mandamentos. Porque vocês não deram ouvidos à minha voz. Porque vocês foram adorar outros deuses. Deuses de prata, deuses de bronze, deuses de madeira. Porque vocês não são submissos à minha vontade. Porque vocês estão no trono e não sou eu. Deus foi falar para ele, considera. Tempo de restauração. Por que eles estavam passando por que eles passaram? Porque eles tinham pecado. Porque eles não deram ouvidos à voz de Deus. Eles não naquela época eles não ouviam a voz de Deus. E foram por causa disso. Podemos ver isso muito bem em 2 Crônicas, 2 Reis, Jeremias, se você quiser. Você tem livros e mais livros para falar exatamente desse momento. A grande parte do Velho Testamento fala desse período, incrível que pareça, do exílio. São livros e mais livros, só para falar desse momento. Jeremias, Lamentações, Crônicas, tem muito, Esdras, Neemias, Zacarias, Ageu, tem um monte de livro. Esther, falam só desse momento. Ao considerarmos nossa vida, nosso passado, podemos encontrar talvez muitas respostas. Há momentos em que aquilo que estamos vivendo, naquele determinado tempo, são somente fruto de nossas escolhas, do nosso passado. Do nosso próprio passado. Tendemos a culpar alguém, né? Tendemos sempre a achar um culpado. Às vezes até Deus entra nessa história. É Deus que é culpado. Deus não me ouve, porque Deus não me ama, porque Deus não quer meu bem, porque Deus não sei o quê. Mas será? Considerai. Considerai bem. Examinai bem. Examinai atentamente. Pensa, medita. Deus disse algo tremendo a Jeremias logo após a tomada de Jerusalém, a sua destruição. Jeremias foi aquele que contemplou exatamente o povo sendo levado para o exílio. Foi o profeta que Deus levantou exatamente no momento em que Nabucodonosor tomou Jerusalém e levou embora o povo para o exílio. Jeremias diz assim em Lamentações. Lamentações capítulo 3, verso 39. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. O povo está ali, sendo tomado, levado para o exílio. Jeremias está ali, foi chamado de o profeta chorão, ficou chorando, ficou clamando pela ruína do povo, pela desgraça do povo. E Deus falou assim: Jeremias, por que você está se queixando? Por que o homem se queixa? Por que o homem se queixa? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Jeremias está lá em frente àquela destruição toda, vendo as ruínas, o povo em grande miséria e desprezo. E Deus faz essa pergunta: por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Ou seja, por que estão se queixando? Isso é que eles viviam, isso foi um fruto dos seus próprios pecados. A gente olha para o mundo aí hoje, a gente olha para todo esse cenário que está aí diante de nós. Por que isso está tudo aí desse jeito? Por que o mundo está aí desse jeito? Porque o homem é fruto dos seus pecados, é fruto daquilo que eles pensam, é fruto daquilo que eles constroem, daquilo que eles buscam. Essa destruição toda, essa ruína toda, essas maldições todas. Logo que Adão pecou, Deus falou assim: maldita a terra por tua causa. A maldição entrou por causa de quem? Do homem. Por causa do homem. Portanto, irmãos, é tempo de considerar. É tempo de pensar. Outra questão muito importante. Alguém lê para mim agora de novo, do verso 1 ao verso 11. Uma coisa muito importante a se considerar. Segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos.
Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pôr no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subiu ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Bom, a gente viu então aqui no verso 2, o povo diz, né, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo estava dizendo naquele tempo ali, naquele momento, não é hora de a gente edificar a casa do Senhor. Aí Deus disse assim, verso 4, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Eu te pergunto, quem estava certo? Qual que era a prioridade? A casa que estava em a dele. As casas apaineladas ou a casa do Senhor em ruínas? As casas apaineladas, porque aliás elas estavam apaineladas e a outra estava em ruínas. Veja só, verso 6 diz assim, o Senhor diz: tendes semeado muito e recolhido pouco. Olha o cenário. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe o salário, recebe para pô-lo num saquetel furado, num saco furado. Já viu a expressão saco furado? É bíblica. Saco furado. Aí verso 9: esperastes o muito, e eis que veio ser pouco. Esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com assopro o dissipei. Aí uma pergunta: por quê? Repare só, gente, aqui está o cenário que eles estão vivendo. Repare que não é brincadeira não, que eles estão vivendo. O momento que eles passavam ali não era mole não, né? Comia e ficava com fome, não se fartava. Bebia, ficava com sede. Vestia, não se aquecia. Recebia o salário e parecia que estava colocando dentro de um saco furado. Esperavam muito, mas veio pouco. E o pouco que eles tinham parece só, olha, se dissipava como um assopro. Era fácil o momento que eles estavam vivendo? Não. Não era não. Mas aí está a pergunta, por quê? Por quê? A resposta ainda está... A resposta está no verso 9 e no verso 10. Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas. Aí olha só. Ao passo... O que diz a palavra? Ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Aí verso 10 diz assim: por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. O que podemos entender aqui, gente? O que a gente pode ver aqui? Que eles estavam com A prioridade, gente, qual que é? a casa deles. Prioridade para eles era deles, Aqui no mas texto, a prioridade é sempre. A prioridade deve ser sempre, Senhor. Deus disse:
Isso que estão vivendo é por causa que minha casa está em ruínas. E vocês correm por causa das suas próprias casas. Eu gosto dessa expressão, correm por causa da sua casa. Vocês correm por causa das suas próprias casas. E minha casa está em ruína. E Deus está falando, está vendo isso que vocês estão vivendo? Por causa disso. Ou seja, havia aqui no povo o quê? Uma inversão de valores, uma inversão de prioridades. Eles estavam achando que não era hora de reerguer a casa. Eles estavam achando que era hora de correr pelas próprias casas, de apaineilar as casas. Você sabe o que significa apaineilar casa? É como colocar num painel, exatamente isso. É como colocar num quadro, é como um ornamento. As pessoas estavam preocupadas em ornamentar a vida delas. Deixar as casas ornamentadas. É isso que elas queriam. Deus está perguntando, é tempo de vocês viverem em casas apaineladas? É hora de vocês se preocuparem com adornos, com ornamentos? É incrível, porque essa inversão de valores nos leva a viver uma coisa assim totalmente surreal. Os caras estão lá numa maior ruína, maior destruição. Os caras estão querendo viver casa apainelada. Está tudo destruído, todos os princípios, todos os fundamentos, tudo, o povo precisava mudar tudo. Eles estão preocupados nos ornamentos que tinha que ter nas casas. E aqui o texto deixa bem claro que é tipo, igual fala, né, que eles estavam semeando muito, mas recolhiam pouco. Tinham que comer, mas estavam com fome. Tinham que beber, mas ficava cacete. Tinham que vestir, mas não se aquecia. E estavam lá se preocupando com os ornamentos. Isso é só com eles, viu, gente? Tá? Nós não fazemos isso. Ninguém aqui faz isso, nunca fez, jamais fará. Será? Gente, aqui é o seguinte: é tempo de restauração, é tempo de reconstrução. Primeira coisa que Deus quer fazer, botar as prioridades nos lugares. Se você passa num tempo de restauração, pode ter certeza que a primeira coisa que Deus quer trabalhar, às vezes você está preocupado lá, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, ainda não aconteceu isso na minha vida, não aconteceu aquilo. Pode ter certeza que isso para Deus se Deus quiser, você acorda no outro dia, você já está lá. Tá, Deus já fez, você nem vê, você nem percebe e tal. Mas por que às vezes Deus não faz? Porque Deus está falando assim, não é a minha prioridade. Se você for para lá, vai ficar do mesmo jeito, não vai mudar nada. Você está preocupado aí correndo atrás da sua própria casa, correndo atrás dos seus ornamentos, né? É isso que você quer? Então tá bom, você vai ver, não vai mudar nada. Vai comer, não vai saciar, vai beber, não vai ter, vai ficar com sede, vai se vestir, vai continuar frio. Vai receber o salário, vai cair num saco furado. O pouco que você vai receber, você vai se dissipar, parece como um assopro. É isso que você quer? Deus está falando isso para o povo. Deus está fazendo esse questionamento. Para Deus, gente, qual que é a prioridade? Qual que é a prioridade, gente? Qual que é a prioridade? Abre comigo Mateus capítulo 6, verso 33. Qual que é Mateus 6, verso 33? Buscai, pois, olha só, em primeiro lugar. É tempo de busca, gente. É tempo de busca. Em primeiro lugar, saiba disso. Em primeiro lugar, busca-se o reino e sua justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O povo estava achando que não era hora de reerguer o templo. O povo estava achando que era hora de fazer ornamento nas casas. Viver em casas apaineladas, correr atrás das próprias casas. E Deus estava falando, não, em primeiro lugar vem o reino e a sua justiça. Enquanto nós não aprendemos isso, enquanto Deus não trabalha isso na nossa vida, nós vivemos daquele jeito. Come, não se sacia.
bebe, fica sede, se veste, fica frio, vem o salário, saco furado. Deus está fazendo isso com o povo dele, é o povo dele. Primeira coisa, gente, é tempo de botar Deus em primeiro lugar. A gente até recita esse versículo aí, a gente tem decora esse versículo, mas na vida mesmo, Deus é sétimo, oitavo, caindo já para 10, está que nem a seleção brasileira. Está quase lá em 10º lugar. Já está quase lá em 10º. Está quase segunda divisão. Interessante, ó, Lucas, o mesmo versículo, a mesma questão, Lucas coloca uma expressão aqui que eu acho muito adequada. Mateus fala em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar. Lucas fala, buscai antes de tudo. Antes de tudo, o reino de Deus. Antes de tudo, gente, o que é primeiro lugar? É antes de tudo. Para quem não sabe ainda, o que é ser o primeiro? É ser antes. Mas tem um zerinho. Hã? Tem um zerinho. Antes de tudo. Antes de tudo, gente. O reino de Deus. O Senhor disse naquele tempo e diz hoje: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei o quê? Glorificado. Irmãos, antes de qualquer coisa, lição importantíssima. Se você deseja ver restauração de Deus na sua vida. Se você quer ver a transformação da sua vida. Se você quer sair desse cenário de ruína. Se você não cansou de passar por esse sactel furado. De comer e não se fartar, de beber e não se saciar, de se vestir e ficar com frio. Saiba de uma coisa, gente. É tempo de, em primeiro lugar, sabe o que, gente? Agradar a Deus e o Senhor. É tempo de glorificar o Senhor em primeiro lugar. Ele disse aqui: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei. Olha só, Deus quer ser agradado. E serei glorificado. Deus quer ser glorificado. Você busca Deus ser glorificado? Você busca antes de tudo agradar a Deus? Ou você corre atrás dos ornamentos? Se você quer restauração para a sua vida, saiba de uma coisa. Irmão, isso não tem como fugir disso, sabia? Tem gente que acha que Deus assim, a gente vai sair, Deus não está me vendo aqui. Deus, vou passar de fininho aqui. Não, Deus não vai passar por isso. Não vou passar por isso. Se você quer tempo de restauração para a sua vida, saiba de uma coisa. É tempo de, em primeiro lugar, agradar o Senhor. Em primeiro lugar, glorificar o Senhor. Para você, o que vem primeiro? Em primeiro lugar, você busca, você corre por causa da sua própria casa, da sua própria vida, ou em primeiro lugar, você busca agradar e glorificar o Senhor? Essa é a reflexão que Deus está fazendo com o povo. E o que em primeiro lugar você está buscando? Deus está falando com o povo. O que vocês estão buscando em primeiro lugar? Minha casa está em ruína. Eu quero ser glorificado, eu quero ser agradado, eu quero que meu nome seja louvado, edificado, mas vocês estão fazendo o quê? Qual que é a prioridade? Vocês estão buscando, vocês estão correndo atrás das suas próprias casas, da sua própria vida. Você corre atrás da sua própria vida. Um detalhe muito curioso, né? Essa questão aqui das casas apaineladas, né? Forma de painel, forma de moldura. Nossa vida às vezes é um painel, a gente quer pôr um painel na nossa vida, um ornamento, a gente quer ser visto. Nem um quadro. A gente quer ser visto. A gente está preocupado com o que os outros vão achar, com o que os outros vão pensar. Ah, eu tenho que estar aqui, tem que estar bonito, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que estar cheio de ornamento. A gente quer mostrar. Eles chegaram lá em Jerusalém, tudo em ruína, eles estavam preocupados com o que os outros iam achar da casa deles.
É impressionante como priorizamos muitas vezes as coisas erradas, né? Os adornos da vida. O prioritário para nós, às vezes, está longe de ser o prioritário para Deus. Está longe. Buscamos adornar nossas vidas como painéis e molduras para os outros contemplarem, enquanto Deus está de lado, em segundo plano. Isso é certo, gente? Não, isso traz exílio. Foi exatamente por isso que o povo foi para o exílio, que botou Deus de lado. E Deus está querendo mudar exatamente isso. Questão primordial aqui, gente, é botar Deus em primeiro lugar. É tempo de colocar Deus em primeiro lugar. Você sabia, irmão, que o exílio serviu para botar os pingos nos is? Por que Deus permitiu o exílio do povo? Exatamente para colocar os pingos nos is. O exílio com certeza serviu para Deus tratar exatamente as prioridades do povo. Exatamente Deus quis corrigir o seu povo, colocando ele em primeiro lugar. É tempo de botar os pingos nos is. Deus está falando, é tempo de botar as prioridades nos seus devidos lugares. Enquanto isso não for uma verdade na nossa vida, não adianta a gente se enganar, porque a gente se engana nós mesmos, né? Quem que a gente acha que a gente está enganando? Deus? Você acha que Deus está falando assim? E a gente fala, não é hora disso, ainda não é momento disso. E Deus está falando assim, acaso é hora de vocês fazerem isso? Deus sabe muito bem quais são as prioridades. Quem não sabe muitas vezes somos nós. Nós que não sabemos muitas vezes. Nós que não enxergamos as prioridades. Nós que trocamos as bolas. Deus sempre teve muito claro as prioridades. Deus sempre sabe. Deus sempre sabe. Sempre soube. A gente que se engana. É ou não é? É tempo de botar os pingos nos is. Para finalizar hoje, só mais 3 considerações. É tempo de... Só mais 3 considerações. Alguém lê para mim verso 12 ou verso 15? Verso 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, tinha mandado dizer. Gente, se estamos em tempo de restauração, com certeza hoje é tempo de atender a voz do Senhor. Diz a palavra que todo o povo que retornaram do exílio naqueles dias fizeram algo muito importante aos olhos do Senhor. Diz a palavra que todo o povo atendeu a voz do Senhor, seu Deus. Irmãos, sem rodeios aqui entre nós. Sem rodeios. É tempo de dar ouvidos à voz do Senhor, é tempo de atender a voz do Senhor. Deus às vezes está falando, Deus está colocando. Qual que é o nosso problema? A gente não dá ouvidos. E Deus está falando lá, é o primeiro lugar. A gente sai daqui, sai para a porta fora lá, a gente esquece tudo, a gente continua vivendo a nossa vidinha. Continua fazendo as mesmas coisas, continua priorizando as mesmas coisas, continua dando valor às mesmas coisas, continua do mesmo jeito. A gente precisa aprender a atender a voz do Senhor. É tempo de dar ouvidos a Deus.
Se você quer sua vida restaurada, aprenda a dar ouvidos a Deus. Deus fala uma coisa, uma semana você faz, na outra semana você não faz mais. Deus fala para você, olha, é aqui que eu quero que você fique. Você vai lá, você fica uma semana. Depois dá 3 semanas, 4 semanas, você vai para lá, não quer passar. Depois você não sabe para onde você vai. Você não sabe dar ouvidos à voz do Senhor. Deus falou, fica aqui. A gente precisa aprender a dar ouvidos à voz do Senhor. Estamos atentos à voz do Senhor? Estamos ouvindo a voz do Senhor? Estamos dando atenção? O que é atender? É dar atenção. Deus fala, você dá atenção? Ou a gente só dá atenção quando a gente treme, quando a gente chora, quando a gente... alguma coisa que move o nosso emocional. Você acha que Deus, toda vez que Deus vai falar... Gente, o que Deus fez tremer aqui o povo agora, nessas palavras? O que fez o povo? Vai, dá pulinho de alegria, vamos. O que levou? Não, gente, tem que parar de se enganar. A gente tem que parar de se enganar. Porque Deus está falando assim, essa é a minha verdade, e é isso aqui que eu quero para você, ponto. E nisso que a gente tem que dar ouvido, a gente tem que dar atenção. Reino em primeiro lugar, ponto. Tem que tremer, tem que chorar, tem que nada. Reino em primeiro lugar, ponto. Considerai a vossa vida, ponto. Quantos estão entendendo? Deus está dizendo, quer mudar? Eu mudo, mas se atenderes a minha voz. A restauração só vem se damos ouvidos a Deus. É tempo de prestar atenção no que o Senhor diz, o que o Senhor está ordenando, no que o Senhor está falando. Somos seu povo, Ele é nosso Deus, mas se atendermos a sua voz, virá a restauração. Simples assim. Se atendemos a sua voz. Não adianta a gente vir e pular e fazer isso e fazer aquilo, e tem que ter isso, tem que ter aquilo, e tem que ter um monte de coisa, tem que. Não, gente, simples. Não precisa nada disso. Basta você dar ouvidos a Deus. O fato é se você ouve ou não. Tem ouvido a Deus? Tem dado ouvidos a Deus? Tem dado atenção no que Deus diz? Simples. Quer mudança de vida? Dê ouvidos a Deus. Você vai perceber muito fácil e muito rapidamente que todas as outras coisas são acrescentadas. Dê ouvidos a Deus para você ver. Dê atenção no que Deus fala. Para de correr aí atrás do vento. Deixa Deus falar, deixa Deus fazer. Dê atenção no que Deus está falando. É tempo de prestarmos atenção, gente. Hoje é tempo de prestar atenção e dar ouvidos ao Senhor. Segunda coisa. O povo diz aí no verso 12 ainda. O povo atendeu à voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus tinha mandado dizer. Daí olha só. E o povo temeu diante do Senhor. Eu só acredito em restauração se houver temor de Deus. Eu só acredito em mudança, em transformação, se a gente aprender a temer ao Senhor. Paulo disse aí hoje, temor do Senhor é o princípio. É o princípio, a gente não está nem no princípio ainda, quando a gente deixa de temer ao Senhor. Quando não há temor no nosso coração, a gente nem no princípio a gente está. Está achando que está, mas não está. É o princípio da salvação, é o começo, é o início. Gente, o povo temeu diante do Senhor, o povo temeu. Irmãos, o temor diante de Deus deve voltar. Antes de restaurar as casas apaineladas, Deus estava falando assim, vocês vão ter que voltar a aprender a temer meu nome. Vocês vão ter que aprender a atender a minha voz e temer o meu nome. O povo temeu. É hora, é tempo de voltarmos a temer ao Senhor.
coisa triste e complicada é quando o povo perde o temor. O temor, que é o princípio da sabedoria. Sem temor, gente, não há restauração, não há restituição. Sem temor, o exílio permanece. Mesmo em Jerusalém. Sem temor a Deus, complicado. O que é temor, gente? Você sabe o que é temor? Não é só ter medo. Temor é respeitar, é reverenciar, é reconhecer. Quando diz aí a palavra que eles temeram, o povo temeu a Deus, o que eles tinham acabado de fazer? Dar atenção à voz de Deus, atender à voz de Deus. Com certeza. Temor é você reconhecer, é você submeter, é você atender, é você respeitar, é você honrar. Deus está falando, a gente não honra. Deus fala, a gente não dá ouvidos, não estamos dando honra a Ele. Deus fala, eu quero ser glorificado. Eu quero que vocês me agradem. Eu quero que vocês, me coloquem em primeiro lugar. A gente não dá atenção, a gente não teme. O que a gente faz? A gente desonra. A gente ignora. Temer a Deus, gente. Temor a Deus. Não é só aquele medo, que nos faz fugir de Deus. Não é o medo que nem Adão lá quando pecou, ele saiu fugindo, se escondendo das árvores. Estou com medo de Deus. Isso não é esse temor que Deus está falando. Mas é um respeito, é uma reverência, é um amor, é uma obediência, é adorá-lo. É se submeter a Ele. É dizer, o Senhor está certo. Deus está correto. Tudo que eu tenho passado, todas essas ruínas, todas essas dificuldades todas, eu não como, não me sacio, eu bebo, estou com sede, eu recebo um salário, caio num saqueão. Tudo isso é por causa dos meus pecados. Temor é você reconhecer que Deus está certo, que Deus está realmente mostrando a verdade para você, que você tem que reconhecer, que você tem que mudar. Também. Com certeza. É ser prudente. Quando a gente dá ouvidos a Deus, você está sendo prudente. Quando você teme ao que o Senhor diz, quando você sabe que primeiro vem o Senhor, antes de tudo, a gente busca o Senhor, que Senhor, Deus tem que estar em primeiro lugar, que agradá-lo e glorificá-lo é a prioridade, você está sendo prudente. Mais do que qualquer outro. Pode ter certeza. Por último, verso 14. Para acabar. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho da casa do Senhor, Deus do exército, seu Deus. Deixe-me dizer, gente, a restauração acontece, ela começa quando a gente se desperta. A restauração começa, a mudança começa quando a gente é despertado. Gente, é tempo de despertar. Não há mais tempo de ficar apático com o que Deus está fazendo, com o que Deus quer da nossa vida. É tempo de despertamento. Vemos aqui o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, de Josadaque, de Josué, de todo o povo. E sabe o que Deus precisa fazer conosco? É despertar. Precisamos orar por um despertamento. Sabe o que Deus estava fazendo com o povo naquela hora, naquele momento? Acordando o povo. Deus estava falando para eles, olha, eu sou prioridade, eu tenho que ser glorificado, eu tenho que ser agradado, vocês têm que parar de correr atrás disso, e aí começar a correr atrás disso, vocês têm que atender a minha voz, vocês têm que temer o meu nome. Sabe o que Deus estava fazendo? Despertando o povo.
Diz aí que o despertar veio do Senhor, o Senhor despertou. Como que o Senhor despertou? Falando com o povo, mudando o povo, tirando o povo do entendimento errado, tirando o povo de um conceito errado, de prioridades erradas. Deus despertou o espírito deles. É tempo de despertar. Eu oro para que esse tempo, na minha vida, nas nossas vidas, o Senhor venha nos despertar. Nós precisamos orar para que Deus desperte o nosso espírito, começando no espírito deles. Olha só, era o povo já tinha voltado para Jerusalém, já tinha saído do exílio, mas precisava ainda um toque lá no espírito. Deus precisava tocar o espírito deles. Deus precisava despertar o espírito deles. Deus precisava tocar lá o interior deles. Deus precisava tocar lá no íntimo do ser deles, lá na vida, lá no profundo do profundo, só onde Deus pode tocar. Deus precisava tocar e despertar um espírito que estava há muito tempo em sonolência. Um espírito que estava há muito tempo apático, dormindo, sonolento. O despertamento vem de Deus, mas vem quando o povo se coloca diante do Senhor. Vem quando o povo abre o seu coração para atender a voz do Senhor. O despertamento é de Deus, mas quando o povo volta a temer ao Senhor. O despertamento é de Deus, mas quando o povo abre mão de correr atrás dos ornamentos da vida, para dar atenção à prioridade que é glorificar ao nome do Senhor e agradar o nome do Senhor. O despertamento é de Deus. Mas quando o povo deixa se restaurar por Deus. Quando o povo deixa ser restaurado por Deus. Antes de restaurar as ruínas, Deus precisava restaurar o povo. Antes de restaurar as casas, Deus precisava restaurar quem iria viver dentro das casas. Antes de restaurar o templo, Deus precisava restaurar quem iria prestar honra e louvor e adoração dentro do templo. Aquelas ruínas eram visíveis, outras não eram visíveis. O Senhor despertou o espírito. O povo estava com o seu espírito apagado. Só acredito num despertar do povo de Deus se houver mudança de atitude, se houver entrega, se houver compromisso diante de Deus para servi-lo, para adorá-lo, para colocá-lo em primeiro lugar. Enquanto o povo não adora, enquanto o povo não busca em primeiro lugar o Senhor, enquanto o povo não prioriza a Deus, enquanto o povo não bota Deus para ser glorificado na sua vida, o espírito se torna apático. Irmãos, que tempo é esse? É tempo do quê? É tempo de avaliar se nossa ótica está em acordo com Deus. É tempo de considerar. É tempo de, em primeiro lugar, adorar ao Senhor e agradá-lo. É tempo de, em primeiro lugar, glorificar ao Senhor. É tempo de botar os pingos nos is. É tempo de atender a voz do Senhor. É tempo de temer ao Senhor. É tempo de despertar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar?